gosto sempre de aproveitar quando os irmãos estão em pé, não tem? Então fica negócio, levanta, senta e fica meio cansativo. Então eu pedi os irmãos para se colocarem de pé, para nós fazermos a abertura da nossa escola bíblica dominical nesse domingo. A primeira lição desse trimestre, né? Começa agora em maio, março, abril, termina em maio. E é uma lição que nós temos a promessa de Deus para as nossas vidas, falando de avivamento. Isso é o que o Senhor quer fazer na nossa igreja. Então hoje, por intermédio dessa lição, nós vamos dar os primeiros passos. Amém? Vamos lá então para o título da lição. Título da lição: o avivamento espiritual. Textual: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, do verso 15, e no livro de Ageu, capítulo 2, do verso 9. Nós vamos fazer a leitura responsiva, tá bom? Para não ter aquele espaço e a gente ficar perdendo tempo, né? Daí, quando vai ler, um está na frente do outro, atropelar, e nós vamos fazer a leitura responsiva, tudo junto. 2 Crônicas 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cercar os céus e não houver terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu 2:5. Segundo a palavra que consertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Presbítero David, amém. Maravilhoso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por mais esta manhã, que é a tua presença, para que aprendemos e estudarmos a tua palavra. Fala conosco por intermédio da vida do nosso pastor e professor atual. Use o teu filho como instrumento, como canal de bênção para as nossas vidas. Que aqui estamos, ó Pai, somos necessitados de aprender muito mais de ti, Senhor. Fica conosco nesta manhã, que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora vocês vão participar e ficarem à vontade, né, para nós podemos ver o que o comentarista tem para trazer para nós de informação e até mesmo nos fazer recordar de ensinamentos que nós tivemos, né? E poder também fazer uma análise, né? Enquanto ouvimos, fazemos uma análise do nosso comportamento, como diz a Bíblia, da nossa jactância, acerca da nossa vida espiritual. Se nós estamos precisando de alguma coisa, se nós não estamos. Uma coisa é certa, nós estamos no caminho certo, mas sempre vai nos faltar alguma coisa. Então, essa é a sua importância, como nós vamos ver durante todo esse período, né, todo esse trimestre, essa lição, são 13 lições. Nós vamos ver que cada uma delas vai ter, né, e precisa ter alguma coisa para nos orientar, porque é o Senhor nosso Deus que ensina e nos instrui acerca do que nós devemos fazer. E se Ele não estiver na nossa frente, se Ele não nos liderar, se Ele não nos direcionar, vai ficar difícil, né? Porque a obra é dele, o caminho é dele, e nós somos dele. E para poder chegar lá, nós precisamos da orientação do Senhor. Vamos lá, a introdução diz assim, que nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual.
veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Quando eu fui olhar essa última parte aqui que diz que constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Aí vem à mente da gente, né, uma série de coisas, uma série de informações que nós já temos, né, acerca do presente século que nós estamos vivendo, para que fazer as pessoas permanecerem na igreja. Não são esses movimentos ocasionais, né? Vamos lá, vamos promover aqui uma festa no final de semana, né? Aí vamos chamar aí cantores, esses artistas de palcos aí, eles já são profissionais de palco. Aí quando você convida, fala lá, vamos dizer ali, vamos usar ali, vai estar lá o pastor Gesiel Bremenkamp, né, pregando também, a igreja lota, por causa do pastor Gesiel Bremenkamp e os cantores. É um nome bem comum para a gente, né? Mas ele vai falar de letargia espiritual. E o que é a letargia espiritual? Aí eu vou trazer para os irmãos um conceito de letargia. É insensibilidade do corpo perante o plano espiritual. Veja só, insensibilidade do corpo perante o plano espiritual, ou seja, a sua inércia, né? Parece um estado. Vamos lá. Quando as crianças estão louvando ali, se você bate a mão, tem irmãos que cheio de vergonha, né? Não bate pau, não bate o pé, não mexe nem a cabeça e nem pula. Mas quando estava no mundo, tudo isso era fichinha, né? Isso era fichinha porque não seria escândalo e vergonha nenhuma. Agora vem para Deus, é santo demais, para palma, para pé, mexer a cabeça. É santo demais. É inércia do corpo. Agora eu quero fazer mais. Tá bom, inércia do corpo. Comodismo e indiferença ao verdadeiro sentido da fé. Daqui a pouquinho nós vamos entrar um pouco mais sobre esse comodismo e a indiferença ao verdadeiro sentido da fé. Quando nós falamos dessa insensibilidade, né, os irmãos percebem quando olham para lá, e é claro que nós olhamos de lá para cá, nós também sentimos. E aos irmãos que estão aí dos departamentos que fazem visitas, conseguem ver isso nitidamente, né, essa sensibilidade do corpo perante o plano espiritual. Quando chega-se nas igrejas, né, quando a gente chega aqui, a gente sabe que nós vamos para adorar a Deus, nós vamos levantar a mão, né? Nós vemos aí as irmãs aí como estão cheias de Deus aí, né? Batendo as mãos, batendo palma, né? Marchando, ou seja, está sentindo a presença de Deus. Mas quando fala de insensibilidade, chegamos em igrejas aí que, né? Aquele negócio diferente, né? Aquele negócio esquisito. Eu vim pelo convidado, mas Jesus me ajuda, né? E aquela coisa difícil, né? De sentir a presença de Deus. Essa igreja está precisando do avivamento espiritual. E começa lá de cima, começa pela liderança. Porque nós não somos personagens de público. É claro que tem que vir, Deus passa pelo líder para chegar à igreja. Mas se ele não tiver comunhão, também já é fato, misericórdia, né? Vai passar o quê para a igreja? Então, é a insensibilidade do corpo. Glória a Deus, diz aleluia, glorifica o Senhor, não faz nada, fica inértico, é uma estátua. Colocaram aqui e aqui eu vou ficar. Aí a gente vê lá na porta, lá, o diácono magnificando, sentindo a presença de Deus, os irmãos aqui, ali, no público, então isso é uma maravilha. Isso já não é mais Deus, os irmãos se dando para que o Senhor possa trabalhar. Aí, agora vamos lá, ele vai começar falando de avivamento. Os irmãos têm em sua consciência o conceito de letargia, de avivamento, desculpa. Aí agora nós falamos de avivamento espiritual. Eu vou ler o primeiro tópico, né, e os tópicos.
é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Mas ainda, quando uma igreja volta-se para Deus, buscando uma maneira para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida também são transformadas pelo poder divino. Aí o senhor, a pré-condição para o avivamento. Nós já ouvimos aí, o ensinamento diz assim, que nada é por acaso. Tudo tem um motivo. O que eu faço agora, você não entende. Mas lá na frente, o Senhor vai dar do porquê que as coisas acontecem, né, nas nossas vidas, no nosso meio, no meio da igreja. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual e moral, pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar o céu e não der chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entendeu? Ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Vamos lá. Avivamento é avivamento. O que é avivamento? Os irmãos têm a sua constituição. Mas vamos lá. O avivamento é o ato de avivar-se. Ato de avivar-se. Ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Isso vai ocasionar, o avivamento vai ocasionar um novo espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo e quando nós chegamos, né, nós ouvimos falar que Jesus batiza com o Espírito Santo, ele cura, né, faz. Então nós temos energia daquele gás, né? Nós queremos ser batizados com o Espírito Santo e assim vai. E assim nós vamos, nós queremos evangelizar, nós queremos estar na oração da madrugada, nós queremos estar na vigília, nós queremos sair junto com a mocidade, nós queremos interagir. Isso é intensidade, profundidade. Né? É nítido o que nós queremos fazer. Mas passa-se o tempo, né? O tempo vai passando, nós vamos caminhando, é uma caminhada espiritual. Então, quer dizer, o tempo vai passando, nós vamos caminhando, o tempo vai passando. O que vai acontecendo? Vai se perdendo o foco. Vai se perdendo o foco. Aquela euforia daquele momento passou por um breve momento. Parou-se de falar de batismo do Espírito Santo, parou-se de falar de cura, parou-se de falar de um monte de coisa. Aí aquilo foi ficando para trás. Aí a pessoa também vai dando uma esfriadinha. Igual hoje, nós estamos orando por orientação do pastor para que os irmãos sejam batizados com o Espírito Santo. Tem irmão batizado com o Espírito Santo? Tem. Mas também tem irmãos que não são batizados ainda com o Espírito Santo. Por que será? Jesus parou de batizar com o Espírito Santo? Não. Eu estava conversando ali com uma adolescente, ela falou que antes de descer as águas batismais, ela está falando com o Senhor que ela quer ser batizada com o Espírito Santo primeiro. Ela quer ter uma experiência com o Senhor antes de descer as águas batismais. Eu falei, é isso aí. Isso chama-se propósito. É um desejo seu. Tem que ser assim. Porque se você não tiver um propósito, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ótimo, Jesus vai te batizar. Agora, se você não quer ser batizado com o Espírito Santo, Jesus não vai chegar aí, eu quero te batizar e vou te batizar. Às vezes ele age assim, mas também ele deixa você se pronunciar. Nós falamos aqui de nesse do corpo. É eu que tenho que querer, porque o Senhor quer. É o que nós pregamos, né? É o que nós falamos. A vontade agradável e perfeita do Senhor. Sem eu querer o efetuar. Ele não vai batizar com o Espírito Santo, mas tem que ver quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Ninguém foi batizado por um acaso. Eu precisei querer ser batizado com o Espírito Santo.
cristãos quiseram, antes de tudo, ser batizados com o Espírito Santo. E depois o Senhor aumentou mais aí o conjunto, né? Deu dom de profecia, deu dom de cura, deu interpretação das línguas. É tudo aleatório. Nós buscamos, né? Nós vemos ali os frutos do Espírito, né? Tudo isso é ligado à nossa vida, de acordo com o que nós nos mostramos, com a profundidade, com a intensidade que nós estamos a Deus. Irmão, eu acredito, pelo hino sugerido aqui, ó, o hino de número 538 da minha revista de professor, eu botei ele para ouvir de madrugada, que só estudo lição de madrugada, mais tranquilo, né? Meditar mais. Aí eu botei para ouvir ele cantar. E é uma coisa que eu já tenho na minha mente. Eu acredito que o Senhor pode fazer o que o hino de 538 acontecer aqui, ó, na escola dominical. Eu acredito. Porque aqui é casa do Senhor, ele faz o que ele quer. Já teve ocasiões que nem foram faladas de avivamento espiritual, que houve a manifestação de Deus no meio da igreja, na escola dominical. Então eu acredito, como aqueles 500 irmãos que caíram para o número de 120 irmãos, que permaneceram unânimes no mesmo propósito. Nós estamos falando da descida do Espírito Santo, ali naquele cenário. Eles foram batizados por quê? Porque eles persistiram, eles continuaram. Ainda que 380 é um número maior, 3 vezes mais, né? Ainda sobra um troco. Quer dizer, ele não, deixa eles embora, eles não querem o que nós queremos. Eles mostraram que eles tinham, que eles queriam, né? Eles se entregaram. Eles, não, nós vamos perseverar, nós vamos continuar, porque o Senhor prometeu e ele vai fazer. E o Senhor fez. 120 irmãos foram batizados com o Espírito Santo. E isso eu acredito no Deus que eu sigo. Eu acredito no teor da matéria que nós estamos estudando. Que o Senhor pode, mesmo na escola dominical, batizar com o Espírito Santo. O Senhor pode fazer essa grandiosa obra na vida dos irmãos. Basta querer. É só se entregar mesmo, é só deixar o Senhor trabalhar com ele com isso. É isso que nós estamos falando de avivamento, né? Nós estamos falando que tornar vivo, mais ativo, mais intenso, despertar benito. Porque tem que vem, dá 1, 2, 3, glória a Deus, parece que aquilo ali é sonífero. Ele dá 2, 3, glória a Deus e é arrebatado. É arrebatado, mas não do jeito que Deus quer. É arrebatado do jeito dele. Está cansado, tá, beleza. Você pode vir para um culto descansado, porque nós temos testemunhos, né? E o Senhor renova a sua força. Dá força ao cansado. Esse é o Deus nosso. Ele conhece a nossa. Mas nós precisamos nos esforçar mais um pouco. Aí quando ele fala aqui, ó. E ainda, quando uma igreja local volta para Deus, buscando de uma maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. É isso que nós estamos falando. Mudar a realidade espiritual. Quando nós vemos as pessoas, quando passam, você me pergunta, tudo bem? Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Cada um conhece a sua realidade. Cada um sabe como está. Aí ele fala aqui de realidade espiritual. Às vezes não é preciso nem as pessoas se manifestarem. Nós conseguimos ver e compreender a realidade espiritual das pessoas. É só olhar para os irmãos e compreendemos a realidade espiritual. É que aqui nós vamos ver o porquê, como chegou a essa realidade, a viver esse momento. Aí quando fala que obviamente precisa de uma intervenção de Deus. Deus precisa realmente intervir. Senão o negócio não fica bonito, senão o negócio vai de mal a pior. Porque nós entendemos que primeiro vem a morte espiritual. Ocasionado a morte espiritual. O que acontece? A pessoa desvia. A pessoa sai da presença do Senhor. Como aconteceu no nosso meio, muitos irmãos falavam em estranhas, pulavam, até mesmo profetizavam. Permitiu essa rotina, caiu nessa letargia, né, nessa letargia espiritual, nós falamos há pouco, significa, né? Então permitiu e foi se entregando, não reagiu, nem nada, né? E acabou. Não tem isso para mim não, nós vamos falar daqui sobre isso aí, né? Sobre
essa falta de apetite, esse falta de desejo, e as pessoas acabam se distanciando do Senhor. A culpa é do Senhor? Não. O Senhor está querendo fazer. É nós que temos que fazer a nossa parte para nos manter, quando nós falamos aqui do termo avivar, é um ato de avivar-se. Eu preciso continuar sendo um avivar. Bom, sentado aí, independente do pastor, que eu sento do lado dele, independente dos demais que estão do meu lado, eu tenho que ver a minha vida espiritual. Eu tenho que ver a minha realidade espiritual. Porque quando eu sento ali do lado dele, é para agregar. É para somar. Porque senão vai acontecer o quê? Eles ali iam sentindo a presença de Deus, sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis à voz do Senhor, e eu lá, o que está acontecendo? Só eles e eu não. Eu tenho uma resposta. Eles têm a resposta do porquê eles estão agindo. E eu também tenho a minha resposta. Então, avivamento é preciso estar avivado. Quando ele fala que é nítido, ele fez realmente. Tem irmãos aí que não levanta a mão, mas tem um irmão chorando. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Ele está buscando, ele está orando, ele está intercedendo a Deus. Mas tem outros que são assistentes mesmo, nem para assistir o culto. Mas foi o que nós falamos, né? Um grupo de pessoas que estão aí seguindo a Jesus, né? Um quer da palavra, outro quer do milagre, outro quer do pão. Esses que estão com dois esperando o almoço, né? A hora do repartir do pão. E os outros continuam ensinando. Né? Ele está ensinando, ele está realizando os milagres que são consequentes. Dessa forma, as pessoas da nossa vida externa também são transformadas pelo poder de Deus. Isso é claro, né? O nosso ideal está sendo Deus e das nossas. Quando nós entregamos para servir ao Senhor, né? Fazer tudo aquilo que Ele nos pede, quando nós nos entregamos para Ele, Ele realmente cuida da nossa vida. São vários, né, os testemunhos também que nós temos na nossa igreja a respeito disso aí. Do permitido deixar o Senhor fazer. O avivamento espiritual é isso aí. É o ato de estar avivado, ou seja, de se tornar mais vivo, né? Aquela alegria, né, de chegar no culto e dar uns 2, 3 glórias a Deus, ele está falando de coisas estranhas, profetizando, dando visão, revelação. É isso aí. Né? Chegar no culto e ficar. Ah, vou esperar o pastor falar em língua estranha, o pastor profetizar para mim. Não. Não. Eu já tenho que sair de casa falando em língua estranha, se possível for. Eu já tenho que sair de casa cultuando a Deus. Meu culto começa quando eu saio de casa, nessa casa. Ou vou esperar chegar aqui para orar, esperar o grupo, eu vou começar aí, vai começar a cultuar. Não, você já perdeu um pedaço do seu culto. Você já perdeu uma boa parte do seu culto. Você já tem que sair de casa igual os africanos, falando em línguas estranhas. Eu só caminhada, a minha é pertinho, né? Eu tenho que também entender aqui. A pastora não deve ler tanto, pessoal. Escorregou também a igreja. Então, quer dizer, isso tem que estar na gente. Nós precisamos estar avivados. Vamos lá. Aí ele continua com o subtópico. Agora, a pré-condição para o avivamento. Irmãos, segundo nós lemos aqui, e o verso de 2 Crônicas 7:14, a condição para o para o pré-avivamento, ele diz assim que é uma situação de crise espiritual ou moral. Diga-se a verdade, que está ruim. Bem ruim. Bem ruim. Para que aconteça o avivamento espiritual. Mas depois nós vamos ver também, para que aconteça esse avivamento espiritual na sua situação caótica, espiritual e moral, tem os requisitos de Deus. Para que aconteça o avivamento nas nossas vidas, ou seja, o renovo espiritual. Aqui ele citou algumas, né? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se ordenar os gafanhotos, que com a terra e enviar a pé, beleza. Isso daqui foi o que o Senhor falou para Salomão na sua aparição, né? Na segunda aparição do Senhor a Salomão, Deus falou tudo isso aqui. Mas nos nossos dias atuais, quando nós falamos de crise espiritual ou moral,
Será que está acontecendo no nosso meio? Século XXI? Será? Crise espiritual, crise moral. Vamos começar com a crise moral. Homicídio, roubo, adultério, homossexualismo, os governantes obrigando a tomar uma vacina que você não quer tomar, mas ele está te obrigando. Isso é crise moral. Corrupção, isso é crise moral. Agora, crise espiritual. Muitos entram, né? Nós vimos lá a crise espiritual de Elias, homem de Deus, das grandes milagres. Você falou que ia matar ele, o cara morreu. Betseba, né? Desculpa aí, irmão. Nada a ver uma coisa com a outra. A Jezabel falou que ia matar ele correu, se escondeu e desejou a morte. Crise espiritual. O que ocorre da crise espiritual? A falta de confiança em Deus. O cara acabaram de fazer um milagre. Desafiou 850 profetas. Um único homem. Agora uma única mulher, eu vou tirar a sua vida. O cara morreu. Desafiou 850 e matou todos eles. Crise espiritual. Não acreditar mais no Senhor. Não confiar mais no Senhor. Ah, eu estou com um problema aqui, está difícil, Deus não faz nada. Nós sabemos que nós somos condicionados ao tempo do Senhor. Ainda no tempo dele para que as coisas aconteçam na nossa vida. E nesse tempo em que as coisas acontecem nas nossas vidas, nós vamos ver daqui a pouquinho. Posso antecipar para os irmãos. Segunda Crônica 7, verso 14. Nós acabamos de ver esse tempo. Há um condicional de Deus para as nossas vidas. Nada é aleatório. Deus não deixa ponta solta. Tudo dele é amarradinho, tudo dele é certinho. Para que nós possamos chegar aí. Aí por isso ele botou aqui o comentarista. Crise moral. Né? Crise espiritual. Muitos crentes entraram por esse caminho. E hoje estão aí fora da presença de Deus. Então isso é uma pré-condição para o avivamento. O cenário político do nosso país está favorável para nós, o cenário político. A economia também está favorável. A sociedade, as regras da sociedade está favorável para nós. Tem que engolir aí e ver homem com homem ali, de mãozinha dada, aí quando te vê que você é contra, vai lá dar um beijo na sua frente para você se manifestar. Se você se manifestar, você vai levar ele falar que é, porque ele tem um processo nas costas. Você quer aceitar. Obrigado, você. Mas tem muitos que entraram por esse caminho, né? De deixar a palavra de Deus, não confiar mais na palavra de Deus e entraram em crise espiritual e crise moral. Por isso que está escrito que a porta lavada voltou despojador. Jesus veio, limpou, aí estava bom, voltou para fazer as velhas práticas que fazia antes. E pior ainda, né? Porque a Bíblia diz que aquele demônio que sai, quando nós aceitamos a Cristo, ele vai passear por lugares áridos, e de vez em quando ele vem dar uma olhadinha para ver como é que está a casa. Vai chegar um dia que ele vai vir e vai encontrar a casa vazia. Aí ele vai entrar, vai trazer outros 7 piores ainda. E o segundo estágio do homem é pior do que o primeiro. E aí? Da moral e da crise espiritual. É melhor confiar no Senhor. É melhor continuar esperando que o Senhor vai fazer. Né? Como ele já levantou e disse, tem gente que não acredita. Já tem o quê? 3 meses vai fazer, que está lá governando, fazendo, e o outro lá fazendo o que ele quiser, né? O que ele quer. Mas Deus falou que isso vai acabar, a farra dele vai acabar. O tempo é condicionado ao Senhor. É como o Senhor quer,
toda vez, quando vamos nos relacionar com Deus, nós queremos para anteontem. Mas Deus quer para amanhã, depois de amanhã, um mês. Tempo para Deus não é nada. Mas para a gente sim, né? Nós sempre temos pressa. Sempre temos pressa. Aí ele diz, moral, política, econômica, nós acabamos de ver, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo. Por quê? A sociedade, a economia e a política, ela afeta diretamente nas nossas vidas. Não tem como escapar. Eu tenho um grupo aqui de transportadores, né, que eu fico olhando os motoristas, uns brigando com o outro quando fala de política. A nossa vida é uma... Nós vivemos, nós dormimos. Política. Aí um foi lá e falou, rapaz, você compra pneu. É política. Você abastece o seu carro. É política. Você tem que documentar o seu carro. É política. A sua vida é política. Aí assim, meus irmãos falam assim, eu não gosto de matemática. Isso é matemática. Desde que você levanta, você vai saber matemática, tem jeito. Ah, eu não gosto de política. Eles estão lá roubando. Mas eles estão aqui te prejudicando. Enquanto você não gosta de política. Ah, quem está lá é tudo igual, tudo ladrão. Mas eles estão te fazendo mal para você. Aí não estão igual a você. Que não gosta de política. Que não quer se envolver. Mas você foi lá votar. Não gosta de política, mas vai dar o seu voto. Afetando todas as áreas da vida de um indivíduo e de uma igreja local ou de uma nação. Nós estamos vendo isso, né? É uma grande realidade. Fazem leis, projetos de leis para prejudicar a igreja, né? Tal tudo que ela também precisa seguir, mas se todas elas tivessem um pastor como nós temos, né? Quando nós vimos na pandemia, quantas fecharam porque ouviram o governador Renato Casagrande, porque ouviram aí que falaram que tinha que fechar. Fecharam. O que aconteceu com a igreja? Essa igreja também estava precisando do avivamento espiritual. Porque perdeu-se o foco, perdeu-se a direção. Deus não está mais no centro. Deus não está mais no controle. São os homens que ditam as regras. Como nós temos ali Pedro e João, quando tomaram ali os açoitados, porque estavam pregando a palavra de Deus. E ao serem açoitados, falaram para eles, vocês param de pregar, vão embora, mas vocês têm que parar de pregar essa doutrina. Olharam para o filho. Aí você acha? Você acha que é certo, Pedro? Não, a gente parar de pregar a palavra porque ele nos machucou e... Não, nós vamos continuar pregando a palavra. Nós vamos continuar pregando a palavra. É isso que vai acontecer quando chegar o anticristo aí, a gente vai fazer aquela escolha. Se tiver que fazer aquela escolha, você vai continuar seguindo esse Cristo aí, ou você vai aceitar a cabeça aí? Aí vai ver lá o mecanismo de tortura, né? Não, eu quero você de cabeça. Aí cadê aquele que é? Mesmo diante da morte, né? Prefiro ser fiel. É complicado. É complicado. Mas essa foi a primeira parte, né? O que é avivamento espiritual? Mostrou que é avivamento espiritual é o ato de se manter, né, avivado, né? Viver intensamente, né? Viver tornar-se mais vivo, mais intenso, despertar. E até condição, ainda que esteja totalmente ruim, né? Quando aconteceu, você já está lá no fundo do poço. Agora a esperança é subir, não existe. Né? Não pode parar, pode existir. Tem que continuar, porque quando chega essa situação, quando o Senhor mostrou aqui, mostrou claro a respeito do clima, né, a respeito da agricultura e tal, mas tem outras, como o comentarista trouxe, no nosso tempo. Nós estamos vivendo a política, a economia e a nossa vida social bem complicada, né? Mas nós esperamos que aconteça mudança. Nós esperamos que as coisas, elas não vão voltar ao normal, né? Nós não podemos esperar assim que elas voltem ao normal. Porque nós estamos esperando o cumprimento da palavra de Deus, ou seja, a igreja, se essas coisas acontecerem, o anticristo aparecer, mas antes disso, a igreja ser arrebatada. Agora nós esperamos tudo tranquilo, pacífico, na eternidade.
a partir do milênio, né? E vai ser melhor ainda a eternidade. Enquanto tem, né, essas etapas para nós passarmos como ele Senhor. Aí, como nós falamos no segundo subtópico, a pré-condição para o avivamento, agora o segundo tópico, ele começa já entrando naquele verso, né, de 2 Crônicas 7:14, quando ele fala das condições para o avivamento espiritual. Quando nós falamos, nada é por acaso. Seria muito bom, né, se a nossa vida continuasse do jeito que nós aceitamos Jesus, aquela euforia, com aquele desejo de participar de todas as atividades, em todos os... Eu participava de mocidade, ciclo de oração, hoje só Deus mesmo, né? Hoje só Deus mesmo. Mas assim, as coisas vão acontecendo, né? Aí, a condição para o avivamento espiritual. Não tem como a gente continuar com o mesmo gás. Não tem como a gente continuar com a mesma intensidade. Quando nós falamos assim, nós temos renovado em forças, né? Tem várias vertentes. E essa ser renovado espiritualmente, né? Quando seremos renovados em forças, também faz parte, nós precisamos. Foi batizado no Espírito Santo, olha, beleza, continua buscando o Senhor. Não perde o foco, não. Pede agora aí o dom, vê os dons espirituais. O que você quer na sua vida aí? Você quer profetizar? Você quer ter o dom de cura? Você quer o dom de sabedoria? Da palavra da ciência? Você quer ter o dom de fé? Pode, continua pedindo ao Senhor. Você quer o discernimento espiritual? A interpretação de língua? Ótimo. Continua buscando o Senhor. Foi batizado no Espírito Santo. Acabou, já era, acabou. Não, tem mais coisas. Tem mais coisas para ser usado. Tem dom aí que eu acho bonito. Eu acho não, é bonito, né? Porque o senhor já usou assim, o dom de visão. É claro que tem hora que você vê que você tem, mas eu estou aqui mostrando, não tem jeito. O dom de revelação, o senhor está lá de revelando. São coisas grandiosas você ter essas experiências com o Senhor. Vamos lá, o Lohan na parede, Deus está falando no ouvido dele, o que ele quer que o Lohan faz? Já aconteceu comigo. Aí você começa a chorar, você quer falar de língua sistema, mas você trava por causa do ambiente, aí vem a pessoa não entende, você está chorando, aí você não vai falar porque a pessoa não vai entender, mas é sua com Deus, é sua vida espiritual com Deus. Isso quer dizer que você é um crente avivado. Isso quer dizer que você é um crente sensível. Você é sensível à presença e à voz do Senhor. No século XXI isso pode acontecer? Claro, deve. Não só pode, como deve. Porque aqueles que estão do nosso lado aí, na faculdade, no trabalho, no nosso dia a dia, são pessoas que precisam que nós temos da palavra de Deus que nós servimos. A menos que você ache que está em crise espiritual e moral. Estou lá porque meu pai e minha mãe. Isso é crise. Você sabe que é bom, mas quando você entra lá naquele verso, o apóstolo São Paulo diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes, seu coleguinha, né, seu amigo, seu chegado, irmão, não é amigo, mas chegado aqui, irmão, vai te dar uma ideia diferente daquilo que você tem ouvido lá do seu pai, dos seus pais, do seu pastor, ele dá uma ideia diferente. Aí você acaba aceitando. Nem entra pelo caminho da orientação do apóstolo Paulo. Precisamos renovar o mundo com a força do nosso entendimento. É o que eu penso, é o que ele pensa. Pessoal, eu depois de 30 anos de evangelho, pastor, vou ouvir um cara chegar ali e falar para mim uma coisa. Rapaz, sabe que você tem razão? Disse que é por enganado, mas presta atenção. Ainda que um anjo vir pregar um outro evangelho, seja anátema. Olha só, Paulo usou a expressão um anjo, não falou um homem. Falou que ainda que um anjo venha e pregue um outro evangelho.
Então, nós fomos na casa do irmão, de aniversário lá da esposa dele. Aí nós começamos a falar de coisas que nós estudamos lá na quinta série e tal. Aí a minha sobrinha falou, nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso. É diferente na igreja. Tem crente que realmente nunca ouviu falar de coisas que ouviu lá fora. Mas por quê? É pregado, é ensinado. Graças a Deus, a nossa igreja, parabéns. Eu vivi essa experiência lá fora. E aonde eu passo, eu vejo que nós temos realmente um bom ensinamento. Nós estamos na frente. Nós somos um povo diferenciado. Nós somos um povo diferenciado. Tudo que as pessoas vão conversar, vão falar para a gente, o problema quando eles vão conversar comigo, eu dou o meu ponto de vista. Se vier de orientação, falou, está escrito assim. Não, eu vi esse verso de uma outra forma, como esse verso de 2 Crônicas, eu até falei na sexta-feira, que peguei na digita, falei sobre ele, eu levei para uma outra vertente, não para aquele de quinta-feira que as pessoas querem ser abençoadas, receber vitória, milagre, mas vem do lado espiritual. Eu levei justamente para o lado do renovo, do avivamento espiritual, que vai falar a partir desse segundo tópico, as condições para que aconteça o novo, o avivamento espiritual na minha, na sua, nas nossas vidas. Diz assim, uma crise, acabamos de falar, crise moral e crise espiritual. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Vamos lá. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. O pastor lá do crente que deseja se suicidar sem Deus, sim. Em crise, sim. Já perdeu a confiança em Deus e quer se suicidar. Acho que vai resolver o problema. Resolve o problema aqui na terra e cria outro no inferno. Resolveu o problema. Já não vai mais sofrer no inferno. Suicídio. Sem chance. Direto do inferno. Suicídio. Como a palavra de Deus pode mudar todo o rumo da crise. Aí eu botei uma parênteses aí, né? Só fiquei com essa primeira parte desse tópico. O outro eles conversam com o Jimmy, é isso realmente. Mas, quando volta aqui, eu estou trazendo agora novamente a crise agora moral, trazendo agora a crise espiritual. Quando ele volta a falar em crise, beleza. Aí ele volta. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Como nós falamos aí, né? Que tem tudo isso aí, roubo, homicídio, uma coisa ou outra. Aí que é o que desperta das pessoas. Hoje, as pessoas já andam aí com medo de ser assaltado. Eu falo para vocês, eu sou tranquilo, não tenho medo não. Se tiver de ser, vai acontecer. Eu saio de casa, eu oro, não oro. Deus é meu guarda fiel, não é? Agora, eu não vou tentar ele, né? Um monte tem umas coisas que não me convém, eu vou passar naquela situação. Aí eu estou tentando Deus, né? Aí eu vou passar e Deus vai me livrar, você quer ver? Deus, eu estou fora. Estou fora. Agora você sozinho. Tem situação que Deus não entra. Mas se você estiver fazendo o que precisa ser feito, eu comentei com a diaconisa Karen e a irmã Daniela, que nós vemos na oração aqui 11 horas. E quando a gente vai para o forró, fica a noite toda na rua, pronto, não tem medo de nada. Está acontecendo mais escarcel, como aconteceu no carnaval que esses dias aqui em cima, né? De borracha e outras coisas mais. Não tem medo de nada. Aceita Jesus, tem uma oração de madrugada, aí vai vir, pastor, eu não vi porque eu estava morrendo de medo. Mas quando estava no mundo não tinha medo. Veio para Jesus, ficou medroso agora. O diabo estava lá para matar o feliz. E ele não estava com medo. Agora Jesus vai guardar, o cara está com medo. Está com medo. É o Senhor que nos guarda. O Salmo 91 é um salmo poderosíssimo. O
salmista estava coberto de razão. Só que vai sentir, só vai acreditar nesse salmo que um crente avivado. Um crente que confia plenamente na força e no poder de Deus para fazer aquilo. Senão não faz, senão não vive. Senão não vive. Agora, a humilhação diante de Deus, subtópico. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Não adianta eu falar, né, de se revoltar contra a situação aí do homossexualismo. Não adianta eu me revoltar porque tem um grupo feiticeiro lá mandando no nosso país e o outro lá, o homem de Belial lá, dando umas ordens, tirando o nosso direito. Nosso direito é igual o português teve uma mudança um tempo atrás aí, para a gente que escrevia certo, passou a escrever errado. Né? Naquela tiraria, os acentos, né, tudo mais, para a gente escrever certo, passando a escrever errado agora. Eu aprendi muito tempo, agora tem que escrever de outro, porque falaram, né, que eu estava errado. Então, essas mudanças. Então não adianta eu me revoltar, não adianta eu aborrecer, não adianta eu dizer que Deus está errado, Deus nunca vai estar errado. Em vez de olhar por esse caminho, eu tenho que chegar e humilhar diante do Senhor. Eu preciso me humilhar diante do Senhor. Primeira posição para o avivamento espiritual. Humilhar o Senhor. Não adianta eu reclamar, não vai mudar nada. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar crente, ficar doido, ficar xarope, reclamando de uma coisa que só Deus pode resolver. Esperar o Senhor mandar alguém para resolver aquilo. Quanto mais você reclama, pior é. Pior é. Aí o terceiro subtópico. Sem oração não há avivamento. É claro que quando todas essas características que nós falamos de uma pessoa com crise espiritual e crise moral, nós vamos ver agora, é falta também de oração. Tem uma parte que diz aqui, ó, ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Eu leio tudo quanto é tipo de literatura, menos a Bíblia. Errais por não conhecer as Sagradas Escrituras e o que nela tem contido. A Bíblia precisa ser a minha regra de fé. Aí depois, o retorno à oração é a questão de sacerdócio do cristão. Eu falo com Deus, Deus fala comigo, na oração nós vamos ter ali a nossa experiência, nós vamos ter nosso relacionamento, eu e Deus, a comunhão, eu e Deus. O retorno com as experiências genuínas com Cristo, sem as quais não existiria o risco do Senhor. Acabou. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não jejum. Aí o que aconteceu na minha vida está de bom tamanho. Eu não quero mais, eu não preciso de experiência com o Senhor. Acabou. Aí o que vai terminar? Na morte espiritual. Aí eu vou começar a me queixar das coisas. Mas a falha está em mim. Eu estou vendo ali os irmãos cheios da graça, cheios do óleo, cheios do poder de Deus. E eu lá, gente, Jesus, né? Aqui, Jesus, o que está acontecendo? Aí quando ele fala assim, sem oração, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Frequência dos crentes no culto de oração. Diz alguma coisa? Frequência, culto de oração. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você está vindo? Está participando? Está se esforçando? É ruim orar? Claro. É difícil às vezes orar, né? É difícil orar. E precisamos orar. Tudo começa na vida do crente com a oração. Orar, você vai falar com Deus. Você vai pedir a Deus. Tem irmãos aí que não são batizados com o Espírito Santo também por causa disso. Estão orando, não estão pedindo batismo do Espírito Santo.
Tem irmãos que não estão tendo experiências com o Senhor, nos cultos de terça, quinta, domingo, nas visitas dos lares aí que estão fazendo, até mesmo nos evangelismos, porque não estão orando. Já não querem mais experiências com o Senhor. Está lá querendo dar a oportunidade para ter experiência, mas ele não está mais querendo ir para o esse lado. Ó, de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, percebe-se aqui o dito nível, avivamento, fala de nitidez. Aqueles crentes que estão participando dos trabalhos de oração, que ora em casa, você vê que o semblante dele, e quando ele chega no culto, ó, o combustível ali, é uma centelha, para ele se incendiar, para ele sentir a presença de Deus. A falta de oração, a falta dessa participação deixa a pessoa insensível ao Espírito de Deus. Uma situação que Davi pediu para que Deus não tirasse o Espírito dele, foi justamente quando o primeiro filho dele, com Betseba, o menino ia morrer. Ele jejuou, orou e disse: Senhor, tem misericórdia. O cara orou por uma situação errada, jejuou por uma situação errada. E ele depois, quando saiu daquele processo, ele saiu contente. Ele saiu murmurando? Não. Ele saiu reclamando? Não. Porque ele entendeu que ele orava, o Senhor a vontade dele. Às vezes nós estamos orando, o Senhor faz uma coisa ao nosso favor. Só que o Senhor não vê como eu vejo. Só que o Senhor não vê como eu vejo. Ah, Senhor, não era assim que eu te pedi, não foi isso que eu te pedi. Foi. Eu só não entendi como foi a vontade de Deus na minha vida. Então isso vai acontecer também. A pessoa tem que comer com o Senhor. Não está entendendo nada. Não está vendo trabalhar o Senhor. E as coisas vão acontecendo como ela quer. Além de orar, o suplicante que busca a paz do Senhor percebe mais para ele de Deus a resposta de sua súplica. É perseverança. No primeiro dia Deus não mandou a resposta. Ele precisa pensar, esse tempo colocou ali e ele continuou orando 21 dias. Aí Deus mandou ali os mensageiros e o guerreiro para pelejar e entregar a resposta dele. Quantos desistem, né? No primeiro dia, faz o propósito e desiste logo. Porque, Deus mandou a resposta. Tem respostas que são instantâneas. Mas tem respostas também que vão levar um tempo para chegar. Porque Deus realmente, o Senhor nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura. Sabe quanto nós vamos suportar a resposta daquilo que nós estamos esperando. Às vezes, hoje eu não se ouve tantas pessoas falando, né? Mas antes eu via muito. Senhor, dá minha paciência de Jó. Para ter a paciência de Jó, você precisa viver o que já viveu, né? Para ter a paciência de Jó. E aí? A pessoa, Senhor, me dá força. Esses dias foi até um vídeo legal que mandaram, eu achei muito interessante. Acho que era um padre, ele foi querido, a bondade de Deus. Seu Deus é tão amoroso, por que permite isso? Aí ele falou, eu pedi sabedoria ao Senhor, ele me deu isso. Eu pedi, e foi falando. Às vezes a pessoa assim, Senhor, eu quero ser inteligente. Deus vai saber se você está ali, inteligente. Não. Ele vai te dar situações. Vai te dar situações para você poder se sobressair, para você pensar. Foi assim que estava na vida de Salomão. Salomão estava apenas começando, como rei, mas já passou situações. Mas o que Salomão pediu a Deus, quando ele foi começar a reinar? Ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria e riqueza. E na sabedoria, duas situações aí até interessantes, né? As mães, que uma matou a mãe, matou enquanto estava amamentando, foi lá, fez a troca na hora do julgamento. Ele, como homem natural, não viu aí, precisou tomar decisão, mas usou de sabedoria. Pegou uma espada para cortar a criança no meio.
E a verdadeira mãe, com afeto natural, o que ele queria que ela fez? Não, pode deixar com ela. Ela saber que ela ia ver o filho dela crescer. Ainda que fosse de uma forma diferente, mas ela ia ver o filho dela. Ou que, pode matar mesmo, nem eu nem ela. Então, o filho não é seu. Dá o filho aquele de direito e bota essa daí no calabouço. Inteligência, sabedoria, para poder sair de determinadas situações. Teve uma que com a intenção de Deus, nós falamos aqui para o avivamento, a rainha de Sabá botou no enigma para Salomão. Salomão se viu no estreito, uma flor natural e uma de plástico, similar. Aí a rainha de Sabá perguntou qual delas era a verdadeira. Não, é íntimo, não é? Mas a coisa era bem feita, bem orquestrada. E para ela perguntar e ele ficar na dúvida, não responder, ele bate. Precisou vir nenhuma vez, né? Para mostrar o que é o natural. Então, Deus vai te dar ali o que você pediu, mas em situações para que você possa resolver. Aí diz aqui que a ausência dessa disposição perseverante é uma das razões para a qual Deus envia um avivamento em muitos lugares. É o que nós estamos vendo aí, né? Ó. A ausência dessa disposição de orar, de jejuar, de ler a Bíblia e outras coisas mais, é uma das razões pelas quais Deus envia um avivamento em muitos lugares. E como nós vimos naquela faculdade, né, que por lá fazer um culto, que eles estavam acostumados a fazer periodicamente, o negócio se estendeu. Deus se agradou e não, vocês estão me dando lugar, é isso aí que vocês estão fazendo. Então, o negócio se alastrou, se estendeu. Às vezes, olhando assim, nós começamos o culto, agora, como e quando ele vai terminar, só Deus. Nós temos ali um horário, nós temos ali um dia, mas como vai acabar, é só Deus. Tem um monte de crente avivado, tem um monte de crente abençoado. Deus só vai, né? Que se atreve a se meter e deixa Deus trabalhar. Aí quando ele vem buscar e orar a face do Senhor, o versículo, né, 14 do que nós acabamos de ler, do 2 Crônicas 7, né, o condicional de Deus para que haja o avivamento espiritual na vida daqueles que estão em situações aí de crise espiritual e até mesmo de crise moral. Pode ver que ele fala aqui, ó, e se o meu povo, então ele não está falando do pessoal lá fora. Ele não está falando de descrente. Lá fora eles chamam Deus de Senhor. Eles falam que eles são povo de Deus. Eles falam até que são filhos de Deus, né? Para se esquivar daquilo que nós estamos conversando também. Mas, ele começa aqui, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então ele está falando para crente mesmo. Crente em situação difícil aí, né? Está numa crise moral, está vivendo uma crise espiritual. Vamos lá. Se humilhar, nós até falamos que precisava descer, que foi a ordem de Jesus, desce depressa, porque hoje me convém morar na sua casa. Quantas vezes Jesus pediu, né, para se humilhar? Ou seja, você precisa descer da situação que você está vivendo. Como você vai descer? Você vai orar e buscar a face do Senhor, se converter nos seus novos caminhos. Se humilhar, Senhor, perdoa. Pecados que eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Se eu fiz isso, eu já fiz aquilo outro. Isso é descer. Isso é se humilhar. Aí o Senhor diz: então, nosso Deus é vivo, Ele conhece os meus, os seus, os nossos pensamentos. Aí aqui, ó, que Ele ouvindo dos céus, Ele perdoará os seus pecados. Mas o crente não quer confessar a situação que está vivendo. Não, está tudo bem. Do jeito que está, está bem. Eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus, pecando, praticando iniquidade. Eu acredito que é difícil. Eu acredito que é difícil. Você pode até estar ouvindo o ensinamento da palavra, mas para a Deus você fechou o ouvido. Já fechou o ouvido para a voz, né, do Espírito do Senhor. Aí ele diz: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando ele fala em sarar a terra aqui, ele está falando em renovo
liberto, você agora é uma nova pessoa, porque o Senhor te perdoou os seus pecados, agora vai sarar a sua terra. Ou seja, agora Ele vai te trazer o renovo espiritual. Vai fazer você sentir novamente a alegria do céu na sua vida. Vai te trazer acessibilidade ao Espírito, vai trazer acessibilidade à voz do Senhor. E você saiu, largou aquela vida que você levava. E você se humilhou, você quis voltar realmente para a presença, né, do Senhor. Orar e buscar a face do Senhor. A ausência dessa disposição que você tem, você chegou a essa situação terrível, você não está mais orando, não está mais jejuando, achou que era um sanção espiritual, né? Não, eu vou vencer. A gente vai bater em outra. Não é assim que funciona. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. Está lá a armadura espiritual. Não, eu não preciso desse negócio de armadura espiritual, não, porque quando vim, eu consigo. Sem o Senhor, eu não consigo fazer nada, não. Porque o trono é sem o Senhor. Nós não conseguimos nada, nós temos uma vida pregressa. Agora que nós estamos com o Senhor, não queremos continuar. Se o Senhor estiver na frente, vai acontecer o que aconteceu na vida de muitos dos irmãos que outrora conosco estavam. Um pensamento adverso, um pensamento contrário, vamos lá, isso acontece muito. Não sei se os irmãos perceberam, mas isso acontece muito. Numa decisão do pastor em relação a um irmão ou em relação à igreja. Você acha que eu vou se levantar? Não, ele está errado. Não, ele não pode fazer assim. Ele tem a direção de Deus. Agora eu estou lá, pode de madrugada, vamos dizer, se meia hora, ele falou que ele ora a madrugada toda, quem tem mais comunhão com Deus? Eu ou ele? Então ele tem, né? A visão dele é totalmente diferente da minha. Vamos lá comparar ele orando a madrugada toda, igual águia, de cima vendo tudo. Eu orando meia hora igual galinha, só olhando para baixo, saber ele está. Aí eu vou dizer que não, ele está errado, que ele não deveria entrar por esse caminho, ele não deveria fazer com essa atitude, essa decisão. Aí, sabe o que acontece? Vai cair crise espiritual. Porque foi contra uma decisão. No líder da igreja. Está errado, deixa Deus tratar com ele. Saul não estava errado. Enquanto Saul não morreu, Davi não podia tomar. Davi não podia ceder. Deus colocou, Deus tira. Tenta você tirar não, que vai criar situações difíceis, situações complicadas para a sua vida. Aí, quarto subtópico, conversão sincera dos pecados. Deus conhece o meu e o seu coração. Fala aqui, Senhor, perdoa. Tal. Quando nós lemos aqui, conversão sincera dos pecados, nós vamos lá em Apocalipse, livro de Apocalipse, o capítulo 3, versos 14 ao 20, que fala da igreja de Laodiceia. Olha o que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia. É o que nós acabamos de dizer. Eu estou muito bem. Não está faltando nada na minha vida. Eu ouço a voz de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu falo línguas estranhas. Está com a vida toda errada. Mas diz que não está faltando nada. Está tudo certinho na vida dele. A resposta para esse está lá em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 20. A igreja de Laodiceia, ela disse que ela não tinha falta de nada. Só que Deus não vê como nós vemos. Aquilo que eu estou fazendo, que eu julgo não ser pecado, que está atrapalhando a minha vida espiritual, mas eu não estou percebendo, Deus o sabe e espera que eu converta para mim. Que eu faça a confissão sincera, porque escrito está que aquele que confessa, alcança misericórdia. Não é dizer que eu confesso, mas depois eu pego ele de novo. Não, ele vai virar um sem vergonha espiritual. Né? Vem lá, agora depois vai olhar e pega de novo. É uma coisa difícil. Aí a igreja de Laodiceia era desse tipo. Estava tudo bem, ela estava tudo errado. Ela não estava ancorada no seu. Então ela dizia que ela era uma igreja rica. Ela não tinha falta de nada. Aí o Senhor deu lá a resposta dele: é pobre, miserável, nu, venha, compra de mim,
Ou seja, quando ele falou aqui, converter dos seus maus caminhos. Se não se converter, não vai haver o avivamento espiritual. A igreja de Éfeso, também, lá em Apocalipse, quando fala as casas, é uma igreja que o Senhor parabenizou a igreja de Éfeso e tal, mas ela chegou a corrigir Éfeso num ponto, que a igreja de Éfeso tinha que voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que nós falamos quando nós aceitamos a Cristo? Vamos na oração da madrugada, o ciclo de oração, vamos no ciclo de oração, vamos na mocidade, a ter vigília podendo. Isso é o primeiro amor. Intensidade, profundidade, vontade de fazer avivar-se, manter-se vivo. Aí é batizado com o Espírito Santo, está lá buscando. O Senhor lá dá os dons, o Senhor dá a visão, é isso aí. Mas, se falar que perdeu isso aí, claro, fica difícil. O cara não quer vir nem na confraternização, vai ter uma confraternização aqui, sei lá. Perdeu o ânimo, perdeu o apetite, não quer mais ir na casa do Senhor nem por uma coisa que nem tem assim um cunho tão espiritual assim, quando nós falamos de confraternização. O cara não quer nem vir porque está distante. As nossas iniquidades fazem separação entre o Senhor e Deus. Iniquidade não é coisa que o pessoal faz. Iniquidade é para a cabeça da igreja. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados, cometermos os nossos maus caminhos, então o caminho está ali, verdadeiro avivamento espiritual. É totalmente explicativo, né? Espiritual. Mas que nós falamos para que esse caminho, esse caminho já está preparado. Então, para mim entrar por esse caminho, eu só preciso me converter segundo o verso 7, o verso 14 do capítulo 7 de Crônicas. Esse condicional de Deus para que eu volte a viver, para que eu volte a ser avivado, ser renovado espiritualmente pelo Senhor. Agora, nós vamos para o terceiro tópico que fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual. Foi a pergunta que eu fiz. No século XXI, as igrejas estão precisando ser avivadas espiritualmente? Estão. Eu tenho carro, o pastor Gisel tem carro, o Johan tem moto, todos os irmãos mais aqui têm lá o seu meio de transporte. Precisa de combustível. Precisa de combustível. O combustível na vida do crente é o avivamento espiritual. É a presença de Deus. É a presença do Espírito de Deus. Sem isso, não vai. Você pode empurrar e sem combustível o carro não vai pegar. Só vai se cansar. Então, sem combustível não tem como. Sem um avivamento espiritual. Aí aqui mostra a situação espiritual de Judá. Nós vimos várias vezes que Judá foi levado em cativo. Por que será que Judá foi levado em cativo? Pela falta, pela desobediência, pela idolatria, por botar Deus em segundo, terceiro plano. Aí Deus podia Judá justamente nessas situações, quando ela foi levada a cativo. Aí só que ela foi levada em cativo, agora Deus usa Ciro, né, para libertar o povo. E quando Deus agora usa Ciro para libertar, tirar o povo que estava em cativo, ele traz e aparece com o interesse. Olha só como é que Deus trabalha na vida de Ciro, para que esses que ali estavam cativos voltem para reconstruir o templo de Jerusalém que foi destruído. Deus pegou agora Ciro, que não era servo, que não era crente, mas a Bíblia diz que Ciro era ungido do Senhor. Então Deus tirou ele, pegou ele de onde ele estava, ungiu ele para fazer um trabalho para o Senhor, para o Senhor. Tiraram, resgataram o povo que estava cativo,
E quando trouxeram eles de volta, aí falou, agora nós vamos restaurar o templo lá em Jerusalém, que está destruído. É onde nós vemos a história de Esdras. Essa não é a história de Neemias. Neemias foi para reconstruir os muros de Jerusalém. E Esdras foi a reconstrução do templo. Né? Logo após essa reconstrução do templo, agora Esdras passou, continuou. Você vai ver o que os hebreus casaram com as mulheres cananeias. Aí houve ali o que eu falo, não casar com o estranho. É o que nós ouvimos hoje. Às vezes, o avivamento também espiritual, ele acontece por causa disso. Quando o pastor aqui, crente, namora com crente. Aí quer namorar com a pessoa lá de fora. Né? A pessoa mundana. Vai ter sérios problemas. Se você já veio para a presença do Senhor assim, é uma coisa, é uma situação. Mas agora você está aqui e quer buscar lá fora. Vamos botar aí 99% de errado. 1% para Deus é muita coisa, mas para a gente 99% é mais, né? 1% é pouca chance das coisas darem certo. Aí quando fala aqui, ó, o povo hebreu foi tirado, aí foram levados para a terra, né? Aí construir Jerusalém para voltar para cá. Só que lá eles casaram com o tempo do que eles sabem, eles casaram com as mulheres cananeias. E o contrário também, né? As mulheres casaram também com os homens cananeus. Aí houve isso aí. Houve aquela miscigenação, né? Houve aquela mistura. E aí quando isso se mistura, acontece o que aconteceu também na vida de Salomão. E quando começou a casar com uma e com outra, ele foi perdendo os seus princípios. E quando os seus princípios, olha, quando perde os princípios, vai acontecer que ele vai cair numa crise espiritual e numa moral. Primeiro ele vai cair na moral, e depois ele vai cair numa crise espiritual. E quando ele começa a se corromper, a vida espiritual dele já deixa de existir. Um abismo puxa o outro. Eu até sei para adolescente que está pensando, a vida é do rei Davi, né? Ó, você está avivado, vamos lá, Davi, ele estava avivado, ele estava na frente, estava atrás como rei. Estava avivadíssimo, lutando nas pelejas, né? Aí começou a entrar em uma crise espiritual da vida. Vai, passo por passo, vai passear lá, olhar o rei, olhar a beleza do seu jardim, do bosque e tudo mais. Aí de repente, o que ele vê? Ele vê Betseba, agora é Betseba, né? Agora não. Aí vê Betseba. Deseja Betseba. Uma, duas, viu três, procurou saber quem era, aí já maquinou, né? Não, eu quero. Conseguiu, consumou o fato. Engravidou Betseba. Ele mesmo sendo rei, ele tinha uma sentença aqui também a ser cumprida. Ele tinha uma sanção contra ele também. Mas aí ele logo um jeito, não. Deu jeito de maquinar a morte do marido da mulher. Olha só, um abismo puxou outro abismo. Adulterou e agora vamos matar esse cara. E primeiro ele tentou de artifícios ali para que Urias ficasse com a sua esposa. Mas o cara era avivado, o cara era crente, o cara era servo de Deus. O que trouxe de lá, mandou ele ir para farra, festejar e depois ir para casa. Não, meu rei, não, longe de mim. Eu sou soldado, eu quero estar no meio da guerra, eu quero estar com meus colegas lá lutando lá, tudo. Não, isso não é justo. O cara não bebeu e não foi para casa. Já deu ruim, né? Deu ruim para o plano de Davi. Então agora eles deram lá, dizendo para Joab botar a seguir na frente da batalha para que morresse. Deu certo. Mas também lá na frente, depois descobre essa ação de Davi. Então há um momento de crise moral e da crise espiritual. Uma coisa puxa a outra, não tem jeito. A crise espiritual é quando você deixa de fazer e deixa de acreditar em Deus. A crise moral é quando você resolve
fazer as coisas que vão realmente te afastar, né? Já comete o Davi, né? Desejou, pecou e se afundou cada vez mais. Aí quando Deus usa aquilo para libertar o povo, e agora a necessidade de um avivamento espiritual. Há a necessidade de ser avivado espiritualmente? Nós precisamos. Século XXI que nós estamos vivendo, a igreja, nós precisamos ser avivados. Por que você acha que tem igrejas aí que fecharam devido ao período que nós passamos aí, da pandemia? Por que você acha que da administração? Não era igrejas avivadas espiritualmente. Como nós citamos, o que é a falta dessa letargia, né? Essa inércia. Deus não era mais forte. Deus não estava mais no centro. Olha o que nós vemos aqui, ó. Se o povo se humilhar, fizer tudo aquilo, ele vai ouvir a oração e vai sarar a terra. O que nós ouvimos? Ninguém vai entrar por esse caminho. A igreja vai fechar, nós não vamos usar máscara. É claro que tinha situações que nos obrigavam a usar máscara, né? Quantas vezes tinha comércio aí, eu mesmo quando trabalhando, tinha lugar que eu só entrava de máscara. Então eu precisava usar a máscara. Mas só isso, não usava máscara, assim como demais irmãos, né? Usava máscara. Minha máscara só dava no bolso. Deu um acessório de utilidade, né? Mas eu não usava. E se eu entrasse no lugar e tivesse todo mundo com ela como babador, eu botava ali como babador. Tirava. Respeitava ele, né? Então, assim, quando diz aqui que a necessidade do avivamento espiritual é continuar tendo Deus no centro, tendo Deus no foco, tendo Deus como aquele que pode todas as coisas das nossas vidas. Fora isso, nós vamos entrar nessa situação que nós acabamos de falar, né? Nessa letargia espiritual. Ou seja, vamos nos tornar insensíveis espiritualmente. Vamos conseguir discernir mais onde está Deus e onde não está Deus. Quando nós fomos na convenção, né? Nós quatro lá atrás, lá, e o presidente chegou todo mundo. Com a massazinha, se meu pastor não está usando, eu vou usar, porque ela só sabe que eu estou lá, porque nem sabe que eu estou lá, né? Só que me viu, mas nem me conhece. Faz muita diferença. Nós não colocamos. Nós não colocamos. Ele está tudo falando. Aí eu posso até na hora de falar, eu vou dar a fala comigo. Quer dizer, obedecer lá fora, você vai entrar por esse caminho. Agora que é hora de confrontar o que nós somos, o que nós ouvimos e aprendemos da palavra de Deus, agora é hora de nós confrontar, mostrar verdadeiramente quem nós somos. Somos crentes avivados, né? Ou se somos crentes aí que estamos aí, já sem a identidade, né? Sem a nossa identidade espiritual. Sou ou não sou, né? Como diz Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Então, melhor ser, né? Melhor ser. Okay? A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só por ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus que outrora foi poderosamente avivado. Quando eu leio essa parte desse parágrafo, vamos lá. Quando nós vemos Moisés, que estava à frente do povo, que tirou o povo do Egito, para ia levar até Canaã, Moisés agora sobe no monte para falar com Deus. E cá embaixo ficou Arão, Miriam e os demais, os levitas e os sacerdotes. O que aconteceu com a saída de Moisés no meio do povo? O povo sentiu agora a falta de Deus. Moisés subiu, morreu lá. Moisés está morto. Vamos fazer para a gente então um Deus agora. Fizeram um bezerro de ouro. Deus vai de cima, Moisés descer, porque o povo se havia corrompido. Então,
quer dizer, que as igrejas, como ele diz aqui, fechou justamente por causa disso. Porque a direção, aqueles que estavam à frente, não tinha ali o seu dirigente, nem com aquela ligação, aquele elo direto com o céu, para trazer a direção, né? Para trazer a orientação de Deus. Como nós estamos no verso de agora. O Senhor teu Deus te ensinará e te instruirá acerca do que deve fazer. Quando diz não, não faça, não, não vai tomar. Graças a Deus, o Senhor honrou. Como foi numa vigília, eu até citei o pastor Gesiel, que foi aquela vigília que vocês foram para o retiro. Sacrifício gera milagre. Não tem como acontecer milagre do nada. Se o meu povo chamar pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter aos seus maus também, é o condicional do Senhor para que as coisas não vão acontecer. E se morrer, Deus vai ressuscitar, porque Ele falou que Ele é o dono da vida. É Ele quem vai fazer. Então não cabe a mim, né? Porque A ou B falou que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Aí eu vou estar botando Deus, né, em uma situação complicada. Estou tirando Deus do centro, estou tirando Deus da direção e acreditando em outro. Foi onde muitas igrejas fecharam e muitos se desviaram por causa dessa tomada de decisão em não acreditar, em não esperar, em não confiar na direção de Deus. Infelizmente, há uma tendência natural, diz aqui o comentarista, histórica para o predomínio de uma letargia espiritual. É o que nós vimos em todo o tempo da história do Velho Testamento. Vai ter essa matéria, os demais pastores que aqui estão para Israel, pastor Caleb, alguns de nós vão dar essa matéria do avivamento espiritual no Velho Testamento. Nós ainda vamos dar essa lição do avivamento espiritual no Velho Testamento. Mas agora, nós estamos falando de avivamento espiritual. Ou seja, é a primeira lição que fala do que é, que traz o conceito e mostrou algumas situações que levam a essa letargia espiritual. Guarda bem essa palavrinha. Letargia espiritual, ou seja, a inércia, a falta de desejo, a falta de vontade de querer fazer as coisas de Deus, as coisas para Deus. É o comodismo. É satisfeito onde eu cheguei. Não pode ser assim. Aí vai acabar caindo, né, nessa letargia. Acabou onde eu cheguei, tá bom e tá bom demais. Vida que segue. Então, é preciso continuar buscando novas experiências. Tem muito. Por isso a nossa igreja vive a expectativa da promessa do Senhor de vivermos coisas grandes. É aquilo que nós acabamos de ler nesse verso, em 2 Crônicas 7. Não, vamos lá. Lá no livro de Ageu, que diz que o Senhor diz assim, ó. Lá no Ageu 2:9. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que se entrega ao Senhor. Deus olha lá no céu, se agrada e fala o que ele falou para Ageu. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Davi um tempo que ele estava tranquilo. Deus deu a paz dele, porque Davi reinar segundo o coração de Deus. Porque o outro diz aqui que o Senhor escolheu aquela casa, no verso 1 de 2 Crônicas 7:12, diz assim, 2 Crônicas 7:12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, é o que nós ouvimos lá, que ele ouviria a oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha que privilégio. O Senhor ouviu a oração, como ele já tem nos dito, tem ouvido as nossas orações, as ações que foram feitas neste lugar. Ou seja, você está orando em casa de madrugada, você tem sua vida de oração ao Senhor, você participa dos cultos de terça-feira de oração ao Senhor,
Você vem na quinta, você vem no domingo. Você tem uma vida ativa, você tem uma vida nítida, intensa, uma vida profunda com o Senhor, de oração. Você jejua, você lê Bíblia, você participa de todas as atividades. Deus não vai ter prazer nisso aí? Claro que vai. E quando Ele tem prazer, Ele diz o que diz aqui, ó. Eu escolhi e santifiquei essa casa para... Eu escolhi e santifiquei essa casa. É isso de Deus. E se Deus escolheu, irmão, nós temos que continuar nesse caminho do avivamento, de continuar a sermos avivados espiritualmente. Porque quando nós saímos desse foco, desse foco, só tem a perder quem está fora da visão de Deus. É aquilo que eu falei, o culto avivado, abençoado, está o púlpito ali em cima pegando fogo e olhando. Uma pedra de gelo derretendo ali, querendo. Ou gelo seco, né? Que demora a derreter, né? Gelo seco demora a derreter. Então, é uma coisa tremenda. Avivado espiritual. Nós conhecemos quem está orando, quem ele está consagrando, quem está. É uma grande diferença. Vê a diferença daquele que serve a sua e daquele que não serve. Pastor? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Já referei o pastor Eduardo, mas essa lição que estamos tendo na manhã deste dia é uma lição apropriada para a situação que nós estamos vivendo no Brasil, certo? E essa razão pastor quando na lição passada ele disse que, pela graça de Deus, todas as vezes que a gente vai estudar uma lição, a nossa igreja está no propósito dessa lição. Então, isso é muito agradável. Falar de avivamento é algo que eu posso falar assim com prioridade. E conheço os caminhos do avivamento. Então, essa lição, eu me sinto muita vontade também para fazer ou estar aqui a minha colaboração com o professor pastor Eduardo sobre a matéria. Na leitura bíblica em classe, nós já temos a base aqui da necessidade de nós precisarmos do avivamento aqui no Brasil. Porque a leitura bíblica diz assim, ó, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Primeira coisa para acontecer o avivamento, precisa ter alguém orando, precisa ter alguém querendo o avivamento. E depois ele disse, o verso 13: se eu cerrar os céus, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se eu avisar a peste entre o meu povo, se o meu povo me chama pelo nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sarei a mim a sua terra. Isso aqui o professor já falou com muita propriedade, mas eu pude observar que no primeiro tópico e no segundo subtópico, no final dele, diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aqui a crise está delineada em termos climáticos. Então, quer dizer, a crise daquela ocasião, ela surgiu em termos climáticos. O Senhor dizendo, ó, se eu cerrar o céu, se não tiver chuva, vai ter conta, vai ter essas coisas todinhas. Entretanto, ela nem pode ser moral, política,
econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo. Eu acho isso muito importante. Da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Aqui nós podemos ver que essa crise pode ser instaurada na vida de uma única pessoa. É quando você sente que o céu está cerrado com você, que nada dá certo, que você vê que por mais que você tenta fazer as coisas, está dando errado. Então o céu está cerrado. No exemplo aqui, por exemplo, climático, lá atrás, não chovia, então não nascia, aí o povo estava padecendo necessidade. Mas aqui ele diz que pode ser também uma crise moral, pode ser uma crise política ou econômica. Econômico pode atingir a cada um de nós. Por exemplo, nós como indivíduo, servo do Senhor, você está passando uma crise financeira, você ora e não tem resposta. É porque o céu está cerrado sobre você. Por quê? Foi instaurada uma situação na sua vida, precisa olhar sobre a situação, para que Deus possa te ouvir, perdoar o teu pecado, para depois te abençoar. Vocês viram? Então isso é por um indivíduo, ou por uma igreja, ou por uma nação. Ele dividiu muito bem isso aqui, e que faz parte então daquilo que nós estudamos. Essa crise espiritual que precisa de um avivamento, pode ser na minha vida, pode ser na vida de cada um dos irmãos, pode ser na vida da nossa igreja, ou pode ser na vida também de uma nação. Acerca da nossa nação, nós já estamos falando com os irmãos, e nós já temos profecia que um grande avivamento virá para o Brasil. E aqui nós temos estudado nesta manhã, e o professor já falou, dos pré-avisos de que o avivamento está vindo. E o pré-aviso qual é? Quando é instaurado o problema. Lá na antiga aliança, o problema instaurado foi o climático. No Brasil, é um problema moral e político. Porque hoje, quando você pega uma nação igual a nossa, que quase 50% da população brasileira discorda com o governo que tem, a ponto de chamar de desgoverno. Quando você vê que, por exemplo, uma pessoa que estava condenada em todas as instâncias, eles escondendo essa pessoa e colocam então para disputar uma eleição, e agora esta pessoa ganha a eleição como se nunca tivesse cometido crime algum, e toda a nação brasileira sabe disso. Isso é uma crise moral e uma crise política. Então significa dizer que já foi instaurada essa crise moral e política no Brasil, e quando a igreja agora ora sobre isso aí, e a igreja está orando, então vai vir o avivamento. Porque quando a igreja ora agora, o Senhor diz o seguinte, ó, eu vou ouvir a sua oração desde que você abandone os seus pecados. Você confessar é uma coisa, agora você confessar e deixar é outra coisa. E talvez de forma individual, alguns de nós temos confessado constantemente os nossos pecados, mas não temos abandonado. Só o fato de confessar o pecado não faz com que você tenha o direito, a legitimidade de Deus de receber o avivamento da sua alma e a luz das coisas da sua vida. É necessário confessar e deixar. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então a gente vai ver que nas três esferas que aposta aqui no final desse subtópico, uma individual, cada um de nós. Você sabe aonde você está errando? Você sabe aonde você está mal diante de Deus? Você tem que confessar. Uma vez que você confessa, você tem que deixar. E aí você vai receber o avivamento da sua vida. Quando é de forma individual, pode estar a igreja gelada, todo mundo frio e tal, mas você está no culto, sentindo a presença de Deus, você está falando de Jesus, você está glorificando, você está profetizando, porque a igreja pode estar numa crise espiritual, mas você de forma individual está sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus, porque você cumpriu os requisitos aqui, você reconheceu,
Você confessou, você abandonou. Aí Deus tem a misericórdia de ti e lhe dá a bênção. Na igreja, agora a gente vê que não é a quantidade, é a qualidade. A ordem do Senhor, para que fosse ordenado o derramamento do Espírito Santo na igreja primitiva, é que eles fossem para Jerusalém e esperassem do alto receber. E eles foram. A qualidade era quase 500 irmãos. Então veja que a qualidade não provoca o avivamento. O que provoca o avivamento, a quantidade não provoca o avivamento. O que provoca o avivamento é a qualidade. Daqueles quase 500 irmãos, cerca de 380 foram reprovados por ausência de qualidade. Estavam ali talvez por especulação, para ver o que ia acontecer, mas no meio daquilo ali ficou 120 com qualidade, com desejo do avivamento. Esses 120 foram contemplados pelo Senhor. Então, acerca da nossa igreja, nós sabemos perfeitamente que tem gente que está muito distante disso aí. Tem gente que não quer saber de avivamento em hipótese alguma, porque para que o avivamento possa atingir, tem a sua individualidade, que você precisa pensar e deixar. Então, você não faz parte do avivamento que nós estamos buscando. Agora, aqueles demais já estão da forma individualizada, resolvida a sua situação com o Senhor, esses demais vão fazer parte igual aqueles quase 120 que receberam o Espírito Santo. A nossa igreja está em processo. Algumas coisas nós estamos resolvendo e depois de resolvido, o avivamento vai chegar para a nossa igreja. Aí a gente vai perceber agora acerca da nação. A nação está falando, o povo está falando, mas dentro da nação, as igrejas que atingirem esse requisito estabelecido aqui, em 2 Crônicas, essas igrejas começam a receber o avivamento. E sabe o que acontece? Se tem uma igreja avivada aqui, os crentes hoje estão buscando isso. Quem está em outras igrejas, não, vou na igreja de baixo, porque lá você chega lá, você sente Deus e tal. E começa a fazer as outras igrejas também, que não têm o avivamento. E as outras igrejas não mandam especuladores aqui para saber o que está acontecendo. E quando chega aqui, eles veem o que está acontecendo, eles começam então a fazer a mesma coisa lá na igreja deles, para que o avivamento chegue lá. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e no nosso. Quer dizer, nos Estados Unidos eles vão fazer assim, lá, o avivamento envolveu um pouco a semana toda e continua. No Mato Grosso é a mesma coisa. E aqui não será diferente. Desde que os requisitos estabelecidos pelo Senhor, eles possam ser cumpridos. Nós já sabemos que nós já temos o pré-requisito para o avivamento. Qual é? Já foi instaurado o problema moral e político na nação. Porque hoje, a nossa liberdade de expressão que está na Constituição Federal acabou. Se você for fazer o uso da expressão da liberdade, você vai preso mesmo. E quando você vai preso, e pela graça de Deus, para efeito de experiência, para que eu possa ensinar para vocês, eu tenho 2 crentes, um casal, que estava naquela manifestação do 8 de janeiro, da qual há um cerceamento absoluto de defesa deles. Só que, quando eu pego agora a denúncia feita pelo Ministério Federal, eu vejo que não tem nada a ver com a realidade do Brasil. Estão se fabricando leis para punir aquelas pessoas que ali estavam, porque estavam fazendo uso da sua liberdade de expressão. Não estamos nos referindo àqueles que depredaram a praça dos poderes. Esses são criminosos e precisam ser individualizados e processados. E aí, como se resolve isso? Olha, pela oração que o povo está fazendo, já foi instaurada agora a CPMI, a Comissão Mista, tanto do Senado como do Congresso, para instaurar o que aconteceu ali. E quando vai instaurar ali, nós temos mais ou menos umas 5 classes de pessoas quando eu pude pregar, talvez seja menos ou mais. Primeiro, tem um grupo de pessoas que estavam lá com o intuito realmente de ter ataques contra a democracia. Aquele povo que entrou lá dentro e defendeu. Aquele povo ali, o povo vivificado, é uma classe de pessoas que estavam ali com a intenção de destruir. Tinha outra classe de
pessoas ali ainda, na Praça dos Três Poderes, que falam assim, gente, não vamos quebrar nada não, nosso objetivo não é esse, não é quebrar. Olha, uma segunda classe ali que não tinha nada a ver. Tinha uma terceira classe de pessoas que lá estavam, que nem compareceram lá na Praça dos Três Poderes, estavam em frente dos quartéis, porque acharam muito interessante nessa manifestação de Brasília, que é muito legal conhecer pessoas do outro lado, aquela confraternização. Esse aí não teve participação nenhuma com o atentado. Inclusive, esse aí houve uma ação para eles, que o atentado aconteceu no dia 8 e no dia 19, aí vai a quantidade de ônibus que chegou lá para pegar aqueles que estavam fazendo uma manifestação livre. Porque sempre foi livre, você poderia expressar no Brasil o seu pensamento contra os políticos, etc. E tudo. Você poderia fazer, agora está complicado. Então, essa classe de pessoas, eles foram enganados. Vocês entram nos ônibus aí, porque ao entrar no ônibus é para tirar vocês aqui, porque existe uma ordem para ser cumprida em 24 horas, que todos os acampamentos do Brasil inteiro têm que ser desmontados. Então, essa quarta qualidade de pessoas, são pessoas que não tinham nada a ver. Não, terceiro, não sei, até me perdi aqui na numeração. Então, são pessoas que entraram no ônibus, achando que eles iam entrar naquele ônibus para sair de frente dos quartéis, para ir embora para os seus estados. Só que levaram eles para a sede da Polícia Federal e lá decretaram a prisão preventiva deles. Mas calma aí, olha só. E existe uma outra classe de pessoas que ficou ciente 48 horas antes que havia essa manifestação, cujo objetivo era depredar e quebrar patrimônio público e tudo. E essa coisa aí, esse grupo de pessoas foram as pessoas que cometeram crime de omissão. E dentre elas está o próprio presidente da República e está também o ministro de Segurança da Nação, que sabia o dia, não sabia, 48 horas antes sabia, e não fez nada. Então cometeu um crime de omissão, porque para eles era necessário e interessante que acontecesse essa depredação dos infiltrados lá, porque essas manifestações de frente dos quartéis, elas estavam trazendo constrangimento para o Lula, e aí deixaram acontecer, e aí imediatamente retirou tudo. Só que essa CPMI é exatamente para apurar isso aí. E já foi instaurado. Precisava uma quantidade de deputados federais para assinar e de senadores. Já foi instaurado, já vai começar e no final vai provar que Lula, alguns coronéis, a guarda do palácio e ministro da segurança, tudo sabia e ficaram quietinho com o objetivo que o desfecho final fosse esse, prender esse povo tudo, acabar com a manifestação. Só que deu errado. Por isso que o Lula não queria que fosse feita essa CPMI, não queria, porque isso trazia a verdade. Então veja bem, foi instaurado para o Brasil uma crise moral e política, e o povo continuou orando, foi instaurada agora essa CPMI e vai se apurar a verdade. E orando a verdade, vai haver a mudança, e havendo a mudança, o derramamento chega sobre a nação. Por quê? Porque a igreja fala, nós vencemos. Porque nós estávamos numa situação que a gente não podia fazer nada. Não dependia de nada. É igual o problema climático que houve lá na antiga aliança. Se o Senhor cerrar, olha que a condição que a Bíblia coloca. É condição. Se eu cerrar, ele não disse que ia cerrar. Então, se eu cerrar, mas você encerra, eu vou mudar a história. E no Brasil, o quê? Deus cerrou, aí deixou a moralidade, foi embora, a imoralidade prevaleceu, a honestidade foi embora, a desonestidade prevaleceu, a legislação foi embora. O que se faz hoje é a lei para punir pessoas inocentes. Só que isso tudo, Deus assiste. E quando Deus assiste essa situação, ele vê agora o funcionamento da igreja. Quer ver se o meu povo, que chama pelo meu nome, se orar e orar, aí sim eu vou mudar a terra. E Deus vai mudar. Então nós já sabemos que o avivamento vai atingir a nação inteira. Mas eu não tenho condições, os nossos obreiros não temos condições
de resolver o problema da nação inteira sem do avivamento, mas da nossa igreja, é da nossa competência, da nossa responsabilidade. Por isso nós estamos aumentando os nossos trabalhos de oração, estamos aumentando os nossos trabalhos entre nós, para que a gente tenha realmente um grande avivamento no nosso meio. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa, e vocês prestem atenção: tem mais ou menos um ano e pouco, que o adversário tem me atacado de todas as formas para que eu parasse a minha oração pela madrugada. E eu sempre disse para vocês: se no mundo da casa tiver apenas um crente que ora ao Senhor, ele consegue manter toda a família dele na presença de Deus, porque Deus vai ouvir a oração deste crente. E assim, então, a gente vai fazer uma referência à igreja. Se dentro da igreja é o único crente orando e buscando a Deus nesse sentido, Deus vai dar a vitória. E quando você está sozinho, lutando para isso aí, você vai entender o que aconteceu com Daniel. Porque ele sozinho na Babilônia, intercedendo para que a resposta de Deus acerca da sua nação, a sua oração foi bloqueada por 21 dias. Porque quando você ora, você entendeu o que está acontecendo, e você bota o seu joelho no chão para orar, o diabo vai se manifestar. Ele vai investir contra você, porque a sua oração ela vai fazer mudança entre a sua vida, as pessoas que te servem, e na sua igreja e na sua nação. Então, eu tenho sofrido todas as espécies de ataque por parte de Satanás, mas pela graça de Deus, eu tenho crescido na minha oração da madrugada. Eu tenho sentido falta de muitos companheiros que outrora oravam de madrugada e que foram vencidos. Mas se cada um se conscientizar, eu fui vencido na oração, mas eu quero retornar à oração. Eu quero novamente fazer aquilo que é correto, para que o avivamento chegue para a minha casa, para a minha igreja, para o meu povo. Quando cada um de nós tomar essa posição, Deus vai mostrar para cada um de nós aonde você precisa se converter. E quando você se converte aí, nós conseguimos trazer o avivamento para a nossa igreja. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu lembrei que olha que eu nunca fiz isso, vou ter que fazer uma apresentação. Quando eu disse que tem experiência acerca de avivamento, quero dizer para os irmãos uma coisa: eu sozinho consigo buscar avivamento. Se eu sozinho consigo buscar avivamento, se juntar mais um, dois irmãos, vai conseguir também. Eu me lembro nos primórdios da minha fé, que eu fiz diversas vigílias na casa de irmãos. Nós juntava 2, 3, 4 irmãos e fazia uma vigília ali, e naquela vigília o Senhor batizava com o Espírito Santo, derramava os dons espirituais e abençoava as nossas vidas. Então, se os irmãos pegarem aqui, pessoas mais próximas a vocês, irmão, então vamos fazer na minha casa uma vigília e tal. Então, por exemplo, vou pegar só um exemplo aqui: o presbítero James, a esposa dele, o Benjamin, a esposa. Se os 4 juntarem uma das duas casas e resolverem fazer uma vigília lá, o avivamento vai chegar até eles lá. Pode ter certeza. Os irmãos têm proximidade um com o outro aí, a irmã Regina com a irmã Tereza e tal, vamos fazer isso. Vocês fizeram na casa de vocês também. Essa vigília, eu garanto para vocês que o avivamento vai chegar. Eu estou falando isso com experiência, que eu fiz isso centenas de vezes, e todas elas funcionaram. Só precisa ter um propósito. Nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer a nossa vigília hoje, a gente ficar a noite inteira dando boas aqui e orando ao Senhor, sem ter mais nada. Quando você faz isso aí, a dado momento daquilo ali, vai subir a sua adoração e o poder de Deus desce. A receita foi dada. Vamos lá para a conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas
para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento não parará. Vamos colocar de pé? Eu falei que eu não tenho dúvidas, eu acredito que ainda desses ensinamentos, agora o Senhor realmente vai crescer. Vai fazer coisas grandiosas. Glórias a Deus. Vamos lá, título da lição. Pessoal,
Limpeza do templo. Diácono Benjamin, presbítero David, falar já consegue. Diaconisa Tâmara, cooperador Edilaine e Guilherme. Café da manhã. Alimentos sólidos. Diácono Benjamin, diaconisa Cris, diaconisa Silvana, diaconisa Tâmara. Fechamos com os diáconos. Sabe que ficou legal, não ficou? Café da manhã. É pastor Brunella, Brian, diaconisa Lu. Vem? Não quero mais nada. Aí, falou ainda não? Então temos alguma coisa para tratar aí. Senhor, faz os cordeirinhos, 9 matriculados, todos presentes, R$1 de oferta. Estrela da manhã, 4 matriculados, 2 presentes, 2 ausentes, 50 centavos de oferta. Adolescente, 7 matriculados, 5 presentes, 2 ausentes, 3,50 de oferta. Classe dos adultos, 31 matriculados, 27 presentes, 4 ausentes, 2 visitantes, total de assistência, 9, R$20,50. Total geral de frequência, 45 pessoas, fazer a oferta R$25,50. Agora sim, não tendo mais nada a tratar, vamos agradecer ao Senhor e seguir o pedaço das nossas vidas. Convido o pastor Adriel para fazer essa oração, estou despedindo com a bênção apostólica. Paz do Senhor, grande Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por estar na tua presença nessa manhã, por mais uma oportunidade que nós tivemos, Pai, poder aprender a tua palavra. Peço que cada um desses ensinamentos possa estar fazendo maravilha nas nossas orações, para que possamos assim continuar vivendo segundo a tua palavra, segundo os teus ensinamentos. Eu te peço que o Senhor possa levar para os nossos lares, nos guardar, Pai, de coração, poderosos irmãos. A gente pede e agradece em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós